Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam muito bem-vindos ao curso de LGPD no contexto laboral, a Lei Geral de Proteção de Dados e seus reflexos no direito do trabalho. Meu nome é Rafael Miziara, sou professor de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho. Já já eu faço a minha apresentação mais detalhada e quero dizer que é uma grande honra estar aqui gravando para a Escola Judicial, falando para pessoas do mais alto gabarito. Eu espero que esse curso seja bastante útil a todos vocês. Eu irei gravar aqui de maneira bem informal, tá? Porque é um tema bastante novo para todos nós. Muitas dúvidas práticas surgirão e eu procurei passar aqui, vou procurar passar aquilo que tem sido objeto de reflexões no direito europeu, na doutrina europeia e que já começa a ser discutido no Brasil. Bom, os nossos blocos terão em média 15 a 30 minutos. Eu não vou seguir um padrão porque muitas vezes isso acaba evitando de cortar o raciocínio no meio. Pois bem, amigos, fiquem absolutamente à vontade para também entrar em contato pelas minhas redes sociais, pelo meu e-mail que eu vou divulgar muito em breve. Então, primeiramente eu vou me apresentar, o currículo, depois eu vou mostrar o conteúdo programático para vocês e aí nós vamos avançando aos poucos. Deixando claro desde já que esses primeiros blocos, pessoal, eles têm uma carga teórica um pouco mais aprofundada. Então, por isso que eu resolvi colocar o nome do curso de Teoria e Prática, né? Então eu peço um pouco de paciência no início, até porque a parte teórica diz respeito a um tema que vocês conhecem muito bem, que é a aplicação da teoria dos direitos fundamentais às relações privadas, porque vocês vão ver que LGPD, proteção de dados, nada mais é do que, além de outras coisas, acaba desaguando na teoria dos direitos fundamentais e sua aplicação nas relações privadas, né? Então esse momento inicial nós vamos falar muito disso, depois a gente vai entrar especificamente na Lei Geral de Proteção de Dados e vamos fazendo os aportes trabalhistas em relação a essa lei que é da mais alta transversalidade, tá bom? Peço licença, eu gravo de casa, vocês devem ter percebido nesse momento de pandemia, e eu sempre vou colocar o slide com minha imagem aqui abaixo, né? Fica uma maneira mais fácil também, mais didática da gente prosseguir, ok? Então vamos lá, amigos, está aí o nome do curso, Teoria e Prática no Contexto Laboral, certo? Então vamos em frente, tá aí o meu breve currículo para vocês. Eu sou especialista em Direito do Trabalho pela Universidade de Castilha-La Mancha, também sou mestre em Direito do Trabalho e das Relações Sociais pela UDF, fui orientado pelo ministro José Roberto Freire Pimenta, sou advogado no escritório Pessoa e Pessoa, atualmente fico na unidade de São Paulo. Quando estiverem por lá, não deixem de fazer um contato para quem sabe discutirmos esse tema pessoalmente, né? Sou autor de alguns livros, artigos, dou aula na Faculdade Baiana de Direito, na pós-graduação do Mackenzie, em algumas escolas judiciais, na Escola Superior do Ministério Público da União. Está aí abaixo o meu e-mail, o meu telefone, o WhatsApp. Fiquem absolutamente à vontade para fazer o contato que for necessário, certinho? Pessoal, então prosseguindo, aqui eu sempre coloco as minhas redes sociais. Esse Instagram que está aí, esse segundo perfil, @informativos.tst, sem dúvida nenhuma é o maior Instagram trabalhista do país. Então se você tem um perfil no Instagram, não deixe de acompanhar esse perfil que eu coloco todos os dias dicas das principais decisões trabalhistas do país. Nós temos lá mais de 130 mil seguidores. Vai ser um prazer se vocês puderem então acompanhar esse canal virtual comigo. E o meu pessoal, onde eu divulgo palestras, livros, eventos e também dicas de direito do trabalho e muitas dicas recentes sobre LGPD no contexto laboral, certo? Prosseguindo, tá aí um pouco da estruturação do curso. Num primeiro momento nós falaremos da parte teórica, tá? Falaremos um pouco também da dogmática, da análise do texto em si, e depois nós, à medida que formos
trabalhando o texto da LGPD, faremos então os aportes práticos e os reflexos no direito do trabalho. Então, aspectos práticos correlacionados com as hipóteses que legitimam o tratamento de dados. Já adiantando, pessoal, vocês vão ver que o grande segredo da Lei Geral de Proteção de Dados será identificar qual hipótese legal, e a gente vai ver isso com muita calma, que legitima o tratamento de dados do titular dos dados, que para nós será o empregado. Então a gente vai ver isso com muita calma, mas já se habituem aí, a hipótese que legitima o tratamento de dados. Porque se o empregador tratar dados fora da hipótese permitida, ele terá consequências um tanto quanto gravosas. Tá? Mas aqui é bem incipiente ainda essa minha fala. Eu coloquei também os pontos que nós trataremos. Esse primeiro bloco é mais um bloco de apresentação. Então o ponto 1, pessoal, como eu disse, está aí. Direitos fundamentais nas relações de trabalho. Tá? As questões da intimidade, privacidade e um direito que é o direito mais importante que nós vamos estudar dentro da LGPD, que é o chamado direito à autodeterminação informativa. Depois falaremos sempre aí do conflito entre, de um lado, o poder empregatício, que encontra respaldo na livre iniciativa, e de outro lado, a proteção de dados dos titulares, no caso, os empregados. Né? Falaremos da proteção de dados especificamente no ordenamento jurídico brasileiro até a edição da LGPD, como que se dava antes. Depois, as fontes materiais da LGPD, né? O que impulsionou a criação de uma lei geral de proteção de dados no Brasil? O que levou o legislador a ter essa iniciativa? Né? Também a importância da proteção de dados no atual contexto mundial, econômico e social. Falaremos do objeto, do alcance subjetivo da lei, quem são as pessoas que devem se adequar, quem são as pessoas que serão alcançadas. Falaremos também do alcance espacial, da eficácia espacial da lei, os sujeitos do tratamento. No ponto 2, falaremos dos princípios que regem a proteção de dados no Brasil, sob o enfoque da LGPD, alguns conceitos básicos que a própria lei traz, ali no artigo 5º nós também falaremos. Depois, especificamente, entraremos já no ponto 2, na aplicação da LGPD nas relações de trabalho subordinado. Eu preferi falar em relações de trabalho subordinado ao invés de falar relação de emprego, já que a Justiça do Trabalho tem uma competência mais ampla do que a própria relação de emprego, não é? As funções da proteção de dados, quem são os agentes de tratamento. Depois, aí realmente no ponto 3, aquele item que eu disse para vocês, das hipóteses legais que legitimam ou que autorizam o tratamento de dados não sensíveis, porque nós temos também os dados sensíveis, tudo isso nós veremos com bastante calma, tá? Esses primeiros slides são apenas para a apresentação e para que os senhores possam ir se familiarizando com algumas nomenclaturas utilizadas pela lei. Então tá aí, dados não sensíveis, nós temos também hipóteses de tratamento dos dados sensíveis, a questão do consentimento no âmbito da relação de trabalho subordinado, como que vai se dar isso? Porque uma das hipóteses que legitima o tratamento é o consentimento do titular, mas será que esse consentimento numa relação de trabalho em que as partes estão numa posição assimétrica, ela é realmente livre ou ela é um pouco artificial? Como que o direito europeu tem enfrentado isso? Né? À medida que a gente for avançando, vocês vão perceber que eu vou falar muito do direito europeu, porque a GDPR, que é a General Data Protection Regulation, é a principal lei mundial sobre proteção de dados e a grande inspiradora de todas as demais legislações do mundo, né? Então, inclusive, se a própria lei inspirou, é claro, a jurisprudência europeia também desempenhará um papel fundamental na interpretação
dessas questões atinentes à proteção de dados. Tá? Então esse problema do consentimento será muito bem trabalhado aqui por nós, ok? Depois enfrentaremos aí os direitos do empregado titular dos dados, tá? Aplicações concretas nas rotinas de trabalho desde o momento da entrevista de emprego, dos anúncios em jornais até o momento pós-contratual. Por exemplo, quando o empregado falece, o que fazer com os dados? Quando o candidato ao emprego não é selecionado, o que fazer com os dados que foram coletados? Quais tipos de dados podem ser tratados tanto no momento pré-contratual como no contratual e no pós-contratual? O grande problema do background checks, né, que é essa investigação da vida pregressa do empregado, não só sob o ponto de vista criminal, né, o TST inclusive tem tese vinculante sobre isso, mas também a questão das restrições de crédito, inclusive tema pendente, que o TST logo vai decidir também em sede de recurso repetitivo. Então tudo isso envolvendo proteção de dados, o momento pré-contratual, acesso ao patrimônio genético do empregado, né? A questão dos dados sensíveis, o que é um dado sensível, quando o empregador pode coletar um dado sensível, e tudo isso, pessoal, vai impactar profundamente as rotinas trabalhistas dentro da empresa. Tá? As empresas, então, deverão se adequar, e nós veremos como isso vai se dar, sob pena de pesadas multas administrativas e, claro, da responsabilidade civil. Veremos também como tratar os dados de saúde, faremos alguns aportes em relação à Covid, né? E se a LGPD já estivesse em vigor, será que o empregador poderia medir a temperatura dos empregados? E quem poderia medir? E como ficariam armazenados esses dados? Né? Tudo isso nós vamos enfrentar aqui, certo? Por fim, nós temos o ponto 5, a coleta de alguns dados bastante comuns aí na rotina laboral, CPF, PIS, CTPS, filiação sindical, impressão digital, biometria em relação ao controle de ponto, né, questões de videovigilância do empregado, questões também de reconhecimento facial, controle da vida extralaboral do empregado, fiscalização de redes sociais do empregado, Instagram, LinkedIn, Facebook, tudo isso nós veremos a partir de exemplos práticos à luz da LGPD, certo? Depois, ainda a questão do monitoramento do correio eletrônico, o TST tem entendimento sobre isso, mas a LGPD ela nos traz outros elementos que deverão ser acrescidos à jurisprudência, a questão também das chamadas telefônicas, da internet, aí o problema da geolocalização, videovigilância, vigilância sonora, atestados médicos, a questão do polígrafo, que também já tem jurisprudência até assentada, pedidos de referência e bons antecedentes, que é algo muito comum na cultura brasileira. Você liga para um ex-empregador, pede referências para o empregado, até que ponto isso é possível? Então vai impactar profundamente tudo isso. Posteriormente, pessoal, já no ponto 6, e é claro, aqui é apenas esses pontos que eu coloquei para vocês são apenas uma diretriz, tá? Não vai ser uma camisa de força, em nenhum momento nós vamos seguir à risca esses pontos aqui. É claro que, vez ou outra, vamos até extrapolar assuntos que não estão listados nesses pontos, ok? Compartilhamento de dados, imagine, por exemplo, um grupo econômico, empresas de um mesmo grupo econômico podem compartilhar dados de um empregado entre si, e a questão de uma empresa terceirizada, a empresa contratante poderá compartilhar dados com a empresa prestadora de serviços, e a empresa pode enviar dados para o sindicato. Qual será o procedimento para que isso seja feito, né? Nós temos a figura do tratamento de dados de crianças e adolescentes, que mereceu um tratamento apartado na Lei Geral de Proteção de Dados. Ela tem uma parte específica para isso, e é claro, em algumas situações
a criança e o adolescente vai figurar em um dos polos aqui da relação de trabalho, por exemplo, no trabalho artístico, não é? Tratamento de dados em empresas multinacionais, quando há transferência entre países, veremos como isso vai se dar. E é isso, meus amigos. Esses são os pontos que eu selecionei para falar com vocês e deixo aqui agora um link que eu compartilhei na nuvem. Vocês podem acessar esse link e lá vocês vão encontrar uma infinidade de materiais relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados. Tem materiais de cunho geral e tem materiais específicos de LGPD no direito do trabalho. Então fiquem à vontade, vocês podem acessar esse link. Todos os materiais que estão lá, fui eu que fiz o upload, certo? Então, materiais livres para compartilhamento, obviamente, não há nenhuma violação de direitos autorais. E tem muito material bacana, muito artigo, tem textos que eu escrevi a respeito do tema e também outros materiais, muita coisa em inglês. Vocês vão notar que o estudo da Lei Geral de Proteção de Dados vai demandar muitas vezes leitura de textos em inglês, e infelizmente nem tudo está em português, mas com muita paciência. Hoje nós temos o Google Tradutor, que é uma mão na roda, e vocês vão encontrar materiais bastante legais nesse link, tá bom? Podem acessar. Bom, vamos aqui a outras indicações bibliográficas, né? Antes de começar o nosso conteúdo especificamente. O primeiro texto, pessoal, que foi referência em proteção de dados no mundo foi escrito em 1890 e foi publicado na Harvard Law Review, que é a revista de direito da Universidade de Harvard. Foi escrito, então, por Samuel Warren e Louis Brandeis, né, o direito à privacidade. Em 1890, a doutrina já se preocupava com o avanço da tecnologia e, por consequência, os reflexos que isso poderia causar na privacidade das pessoas, né? Esse é o texto referência mundial sobre privacidade, um dos primeiros a serem escritos, e não existe nenhuma obra monográfica ou tese de doutorado sobre o tema que não cite esse artigo, tá? Tem lá na pastinha que eu selecionei para vocês, mas basta colocar no Google que vocês vão encontrar também. Agora, mais atual, um livro geral sobre LGPD que eu recomendo bastante, foi publicado pela editora Revista dos Tribunais, coordenado pela querida Ana Frazão e pelo grande civilista Gustavo Tepedino, né? Tá aí a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais e suas repercussões no direito brasileiro, já está na segunda edição. É uma coletânea de artigos acadêmicos, tá bom? Não se trata da lei comentada. É uma coletânea de artigos. O livro abre com um texto belíssimo da professora Ana Frazão, em que ela faz um panorama geral da proteção de dados e da sua importância. Então, recomendo bastante essa obra. Infelizmente, amigos, nós não temos ainda no Brasil uma obra específica de Lei Geral de Proteção de Dados e os impactos nas relações de trabalho. Em breve, se Deus quiser, sairá um livro meu publicado pela editora Juspodium, certo? Mas nós não temos ainda esse livro publicado. Outra obra que eu indico, aí já a gente encerra esse bloco com as indicações bibliográficas, aí sim a LGPD comentada, não com enfoque trabalhista, pelo Márcio Cotes e o Ricardo Oliveira. Também pela editora Revista dos Tribunais, é uma editora que se tornou referência no assunto, tá? Um outro livro que eu gosto bastante, já está na segunda edição, do Renato Opsi Blum, também LGPD comentada, certo? Eu recomendo sempre uma obra de coletânea de artigos e uma de LGPD comentada, a lei comentada, né? Vocês podem escolher um desses dois. Qual quem é, na verdade, uma das maiores autoridades de proteção de dados no mundo? É a Tereza Coelho Moreira. Ela já esteve várias vezes no Brasil, já palestrou em vários regionais
E qual é a vantagem? Ela é portuguesa e, obviamente, a sua obra está em português. Vocês vão encontrar no Google muita coisa disponível dela, né? E ela tem uma tese, a tese de doutorado dela diz respeito à proteção de dados diante das novas tecnologias, publicada pela editora Medina. Mas eu selecionei esses dois textos aí para vocês. Primeiro, Compliance Digital, Direitos dos Empregados e Alcance da Responsabilidade da Empresa no Tratamento de Dados, publicado em uma obra coordenada pelo João de Lima Teixeira Filho, da Academia Nacional de Direito do Trabalho, pela editora Lex Magister. Um belíssimo texto. E também aí, olha, o controle da temperatura dos trabalhadores no âmbito da Covid-19. Ficou do aí, mas é da. Tem o link para vocês acessarem, em que ela faz uma análise da possibilidade de controle de temperatura dos empregados à luz da GDPR, e as conclusões que ela chega nesse texto são perfeitamente aplicáveis ao direito brasileiro. E aqui vai a minha primeira crítica à Lei Geral de Proteção de Dados, quando comparada à GDPR. Amigos, uma coisa que nós nunca vamos poder dizer é que a LGPD cria obrigações excessivas para as empresas. Se você olhar a lei europeia e a lei de proteção de dados de outros países, você vai ver que a lei brasileira ela foi muito até tímida. Foi muito tímida. Para vocês terem uma noção, a LGPD não fala absolutamente nada sobre a aplicação da proteção de dados no direito do trabalho. Nada. Em nenhum momento ela fala. Ela só fala que a filiação sindical é um dado sensível. Mas isso, enfim, não representa nada basicamente nada para o direito do trabalho. E quando você vai na GDPR, ela tem dispositivos específicos sobre proteção de dados no âmbito laboral. E diversas outras situações não tratadas pela LGPD quando comparada à legislação europeia. Mas isso nós veremos no decorrer do curso, tá bom? Então, amigos, fiquem de olho nos textos da Tereza Coelho Moreira, certo? Uma grande jurista, ela é titular de Direito do Trabalho, da Cátedra de Direito do Trabalho da Universidade do Minho, tá bom? Um outro texto dela é aí, ó, a privacidade dos trabalhadores e as novas tecnologias de informação e comunicação. Aqui não é um texto, de fato é a tese de doutorado, publicada pela editora Medina, certo? Bom, então fiz aí, pessoal, uma breve apresentação daquilo que nós veremos, certo? Apresentei algumas referências bibliográficas, um link já disponível para vocês acessarem e coletarem qualquer texto ou material que está lá nessa nuvem que eu selecionei para vocês, certinho? Então vamos começar aí, né? Proteção de dados, teoria geral e reflexos nas relações de trabalho subordinado. Vamos lá então, já vou inteirar 30 minutos aqui nesse bloco. Então tá aí, aspectos introdutórios, importância da Data Protection. E aqui, pessoal, peço desculpas, não é pretensão ficar colocando expressões em outro idioma, mas é porque a própria doutrina portuguesa e brasileira a todo momento se utiliza de algumas expressões em inglês que caíram aqui no senso comum. Então, obviamente, Data Protection é a importância da proteção de dados, tá? Eu vou falar num contexto geral e depois no contexto trabalhista, certo? Então, vamos lá. O primeiro grande problema e a primeira grande importância da proteção de dados diz respeito aos aspectos concorrenciais. Algo até um pouco ligado ao direito do consumidor, mas que de certo modo vai influenciar o direito do trabalho. Por que aspectos concorrenciais, pessoal? Hoje, a iFood, conhecidas de todos nós, quanto mais dados ela possui, maior é o seu valor comercial. A iFood hoje vale não sei quantos milhões, não é porque ela vende muita comida, tá? É por conta dos dados que ela possui.
E por que a proteção de dados é importante para aspectos concorrenciais? Ela tem uma função antidumping, a proteção de dados. Assim como o próprio direito do trabalho tem uma função antidumping, a Lei Geral de Proteção de Dados também tem uma função antidumping. Veja, se tiverem a curiosidade, acessem esse link. Como apps de entrega estão levando pequenos restaurantes à falência. E aqui mais uma vez, peço paciência, o nosso curso tem previsão de 6 horas, mas eu não tenho pressa nenhuma, pessoal, em dar 6 horas de aula cravados, né? Eu gosto de ir bem devagar para que a gente possa aqui falar algumas coisas até de forma mais aprofundada, sem correr, né? Eu preciso que vocês realmente tenham uma noção geral aí do que eu vou falar, da LGPD, e que eu fique com a consciência tranquila de que eu contribuir de forma significativa aí com vocês, tá? Então vamos lá. Vejam só, amigos, vejam essa reportagem. O que ela diz? A iFood percebe, imagine um bairro aí da sua cidade, muito pedido de temaki. Para quem gosta de comida japonesa aí, ó, muito pedido de temaki, e o algoritmo da iFood percebe que o temaki mais pedido é de um restaurante que está a 15 quilômetros daquele bairro. E aquele bairro tem pedido muito temaki daquele restaurante que está a 15 quilômetros. O que a iFood faz? De posse desses dados, né, muitas pessoas pedindo temaki no bairro tal, e aí você tem ali faixa etária, sexo, poder aquisitivo dessas pessoas, né? Ela monta um restaurante de temaki naquele bairro. Ela, iFood. Muitas vezes em parceria com alguém, ela monta esse restaurante. O que vai acontecer com aquele restaurante que está a 15 quilômetros? Ele vai parar de vender para aquele bairro e vai perder vendas. Então veja que de posse de dados tratados de consumidores, esses consumidores nem imaginam que esses dados estão sendo utilizados para fins comerciais, né? A iFood consegue concorrer de forma desleal no mercado. Aí imagine empresas com dados de trabalhadores, né? O estrago que isso faz no momento da seleção. E aí nós veremos com calma os aspectos relacionados ao momento pré-contratual. Temos também um episódio muito conhecido de proteção de dados, que foi o caso Target. E aí eu vou contar esse caso e encerro esse bloco. A Target, para quem não sabe, é uma loja de departamentos, uma grande loja de departamentos nos Estados Unidos, né? E o que aconteceu? A Target, ela monitorava padrões de consumo ou padrões de comportamento de certos potenciais clientes ou até de seus clientes. E um episódio que ficou conhecido foi o seguinte: uma menina de 15 anos começou a receber em sua casa propagandas de produtos de bebê, carrinho, fraldas, talco e produtos para mulheres grávidas. E o pai daquela adolescente, indignado com esse tipo de publicidade enviada para sua filha, comparece à loja, chama o gerente e causa ali um estardalhaço. Que história é essa? Vocês estão mandando publicidade de bebês para minha filha? Por acaso vocês estão querendo que ela engravide? E aí o gerente pediu desculpas. 10 dias depois, volta o pai lá na Target para pedir desculpas ao gerente e dizer: olha, me desculpe, a minha filha está grávida. Agora, amigos, como a Target sabia disso? Como a Target sabia disso? Há um tempo atrás, ela tinha, tá aí a imagem da Target, há um tempo atrás ela tinha contratado acho que era um engenheiro, para desenvolver um algoritmo, né? E esse algoritmo ele conseguia estabelecer chances de padrões de consumo de determinados clientes, né? Então veja aí qual foi o resultado do algoritmo. A Target sabe que se uma mulher de 23 anos levou para casa uma loção de manteiga de coco, uma bolsa grande o suficiente para guardar fraldas, suplementos como zinco e magnésio e um tapete azul, há 87
20% de chance de ela estar esperando um bebê há 3 meses. Então, cuidado aí, pessoal, quando forem comprar o tapete azul, hein? Vou diminuir aqui, ó, vou colocar a minha imagem daqui para não ficar atrapalhando o slide, certo? Então, pessoal, também um caso, obviamente, em que dados foram utilizados para fins comerciais sem que os consumidores soubessem disso. Eu vou encerrar esse bloco que inteirou 30 minutos. Voltamos em breve para continuar a falar dessas questões anti-dumping. Até já!